Então, boa tarde, pessoal. Já está sendo gravado de novo, tá? Eu disponibilizei a gravação passada. Então, pronto. Mais tarde, eu disponibilizo essa aqui também. Oi? Não lembro. Muita coisa rodando aqui na minha cabeça. Não. Bom, então vamos lá. A ideia aqui é usar esses quadradinhos para representar a memória do seu computador. Tá? Cada quadradinho amarelo desse representa um byte de memória. Então, se você tem uma memória, por exemplo, 4 gigabytes, você tem quilo, mega, giga, 4 bilhões de bytes lá na memória do seu computador. Esses bytes eles são endereçados. Vocês vão aprender melhor na disciplina de arquitetura de computadores. Alguns já estão fazendo, alguns vão fazer depois. Mas cada byte tem um endereço de memória. Então, quando você cria uma variável qualquer, variável A, variável B, variável C, a gente até já desenhou, mas sem fazer referência aos endereços de memória. Desenhou só as caixinhas dizendo, ó, em algum lugar da memória... Não soltei, né? Não, seria quarta-feira da semana passada. Segunda-feira não teve aula, né? Aí tem que ser de quarta-feira... Dia 6. Então, eu mando hoje às 2. Bom, então, retornando, eu desenhei as caixinhas lá que representam as memórias, as variáveis, mas eu não disse como que elas ficam organizadas. A gente não vai entrar em detalhes exatos de como elas ficam organizadas, mas a gente vai ver um pouquinho disso hoje. O fato é que a memória do seu computador, cada byte é endereçado com um número. Então, o primeiro byte dentro da memória principal, memória RAM, outro detalhe, né? Quando eu estiver falando de memória, é bom lembrar que existem 2 tipos de memória. A memória principal, que é a memória RAM, que quando você abre um aplicativo qualquer, ele vai para essa memória. E a memória secundária, que é o seu disco rígido, o seu HD, SSD, pendrive, seja lá o que for. Que quando você desliga o computador, ele continua com os dados carregados. A memória não. A memória principal, se você desligar a máquina, as informações que estavam lá são perdidas. Você precisa ligar os aplicativos todos de novo. Tá? Eu não estou falando da memória recente aí da Intel, a Optane, que guarda algumas coisas. Então, o primeiro byte da sua memória tem um endereço, é o endereço 0. E aí, se você continuar, o próximo byte tem o endereço 1, endereço 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e por aí vai. Tá? Continua 10, 11, 12, 13, 14, 15 e cresce até o último byte, né, que é o tamanho da sua memória, menos 1. É comum a gente utilizar, em vez de números decimais, como a gente está vendo aqui, utilizar números hexadecimais. Então, a gente vai até o 9, só que agora, em vez de escrever 10, a gente escreve a letra A, B, C, D, E e F. Onde o A representa o 10, o B representa o 20, o C representa... Desculpem. O A representa o 10, o B representa o 11, o C o 12 e o F representa o 15. Tá? A vantagem disso é que você consegue representar valores de 0 a 255 no formato padronizado com apenas 2 dígitos, onde 0 é 00 e 255 é FF. Ok. Bom, então, retomando a nossa ideia original, tá? Onde nós tínhamos os nossos números binários, a gente viu um pouquinho sobre como representar números em binários. E esses números em binários, basicamente, são potências de 2. 2 elevado a 0 até 2 elevado a 7, que é 128. E quando você faz qualquer combinação de zeros e uns, você tem um número que varia de 0 a 255. Que é todo mundo aqui igual a 1. Okay. E essa representação em hexadecimal, ao invés de usar potência de 10 ou potência de 2, a gente usa potência de 16. O hexa do 6 e o decimal de 10, então 16 dígitos para a gente fazer esses cálculos. Então, a mesma ideia, eu tenho agora o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... O próximo número não é 1, 0. Por quê? Porque o próximo número
a gente utiliza letras. Então, A, B, C, D, E, F. Aí agora sim, se eu for para o próximo, é que vai fazer o giro e eu teria o vai 1, que vai aqui para a esquerda, que seria o 1, 0. Aí a gente continua, enfim, seguindo a sequência, 2, 3, até chegar ao FF, que é o 255, que nada mais é do que essa sequência de números aqui em binário. Tá? Se você tiver curiosidade, você pode dividir esse número no meio. Eu acho que não tem aqui, não. Então, você pode fazer o seguinte. Você pode dividir esse número aqui bem no meio. O que é interessante, porque você deixou 4 bits de um lado e 4 bits do outro. E com 4 bits, você pode variar esses números de 0000 até 1111. 0000 é o número 0 e 4 dígitos 1 seria qual número? Se eu esquecer metade desse carinha aqui. Se eu considerar só os 4 bits iguais a 1. Que número é esse? 15, que é representado pela letra F. Tá? Então, você pode variar essa metade aqui do seu número hexadecimal, de 0000, que é o número 0, até 1111, que é o número 15, representado pela letra F. Você pode fazer a mesma coisa para o outro lado. Sem levar em consideração o que está aqui nas potências, você pode variar esse segundo lado de 0000 até 1111, que é, de novo, a letra F. Então, por exemplo, se você quer representar o número 16, como é que é o número 16 escrito em binário? Tá? Seria 0 na primeira posição, 0 na segunda. Deixa eu até tentar fazer isso aqui. Cadê? Aqui. Então, para representar o número 16, eu teria 0, 0, 0, 0. Opa. Aqui seria 1. E continuaria de novo 0, 0, 0, 0. E se você avaliar separadamente esses dois blocos, do lado direito você tem 1, do lado esquerdo você tem 0, então 16 em hexadecimal seria 1, 0. Tá. Perguntas? Tranquilo? Ok. Então, a ideia é a mesma coisa, né? Voltando àquela aula que a gente falou de sistema de numeração, de contagem, que eu falei da representação de letras, de números, de cores, com os valores 72, 73, 33. Tá? Agora que a mesma coisa pode acontecer. Você pode variar qualquer uma das cores de 00 até FF. Então, se você tem FF na primeira posição, 00 nas outras, significa que você ligou o LED, a lâmpada vermelha, mas deixou desligadas as outras duas. Então, no seu computador vai aparecer um pixel vermelho. Tá? Se você deixou 00, FF 00, você desligou o vermelho, desligou o azul, mantém só o verde ligado, vai aparecer um pixel verde, vai aparecer um pixel azul, e se estiver todo mundo ligado, vai aparecer um pixel branco na sua tela. Um detalhe importante, né? A combinação de cores no computador é diferente da combinação de cores com tinta que a gente conhece. E a combinação com tinta é pela adição de tinta. A combinação de cores aqui é pela remoção de cor. Quando você apaga a lâmpada, você está meio que removendo a cor. Então, é um processo meio diferente. Precisa estudar computação gráfica. Eu não saberia dizer exatamente como é que funcionam essas coisas. Bom, e entendendo essa ideia, agora a gente pode enumerar todos os endereços de memória a partir do 0 até algum número bem grande lá em hexadecimal. Principalmente se o seu computador ele é de 64 bits, que ele consegue contar alguns números aí gigantescos que eu não sei nem dizer o nome. É comum que a gente não escreva só os números para não confundir, principalmente se eu tiver somente dígitos que aparecem em números normais, em números decimais. Então, a gente costuma adicionar na frente do número hexadecimal esse 0x. Ele não faz parte do número,
mas só o fato de você ver esse 0x na frente, você já sabe, opa, o que tem aqui é um número hexadecimal. Então, embora seja escrito da mesma maneira, vou pegar um pincel um pouquinho maior. Esse número aqui não é o número 10. Que número é esse? 16. Tá. 1 vezes 16 mais 0, então o número é 16. Okay. Bom, então, o que acontece quando, dentro da nossa sequência de código, a gente declara uma variável? Essa variável ela vai estar em algum local dentro da memória do nosso computador. Então, está ali representado naquela posição, tem um nome ali da variável n, tem um valor 50. Na prática, esse número está em alguma posição de memória. Eu estou representando ali por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0x na frente, para indicar que é hexadecimal. Tá? Para a gente, até o momento, não faz nenhuma diferença se estava na posição 0, na posição 1, na posição 5 milhões ou nessa posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir de agora vai começar a fazer diferença, porque agora a gente vai olhar não só para o valor da variável, que é 50, mas para onde ela está localizada, que é o endereço da memória onde essa variável está nesse momento. E aí a gente vai falar de ponteiros. Tá? O que são ponteiros? Ponteiros são variáveis que guardam uma referência, que guardam um endereço de memória de outra variável. E basicamente a gente vai utilizar dois operadores. O e-comercial, que é para, em vez de olhar para o conteúdo de uma variável, a gente olhar para o endereço de uma variável. E, por outro lado, quando a variável ela é do tipo ponteiro, eu não quero olhar para o conteúdo dessa variável. Então, olha só, quando eu estou olhando para essa variável n, qual é o conteúdo dessa variável? O que tem dentro dela? 50. Tá? Onde ela está? Nesse endereço aqui. Então, uma coisa é eu olhar para onde a variável está. Ela está no endereço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dentro dela, dentro dessa variável, tem 50. Tá? Nos ponteiros, no lugar do número 50, eu vou ter um número que representa um endereço de memória de outra variável. Aí agora eu posso olhar para o conteúdo da variável, é um endereço de memória. Tá? Ou eu posso olhar para o que tem dentro do endereço para onde essa variável está apontando. É o que a gente vai ver em seguida. Então, por exemplo, é o exemplo mais sem graça, ninguém costuma fazer isso, a menos que você precise passar para alguma função, mas a ideia aqui é a gente entender como é que as coisas funcionam. Então, eu tenho uma variável n, guardei o valor 50, é o que a gente já tinha visto antes. Criei uma outra variável p, abreviatura de ponteiro, tá? O ideal seria dar um nome ponteiro mesmo, mas, enfim. Então, eu crio uma outra variável p, que é um ponteiro, e o que eu tenho que guardar dentro de uma variável ponteiro? Endereço. Como é que eu pego o endereço de uma variável? Eu uso o e-comercial para dizer o seguinte, eu não quero mais olhar para a variável n, eu quero saber do endereço da variável n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obviamente, a minha variável n está em algum lugar de memória que tem um endereço. Tá? A minha variável p, ela também está em algum lugar de memória. P. A minha variável p, ela também está em algum lugar de memória. Está lá. Qual é o conteúdo da variável p? O conteúdo da variável p é o endereço, é isso que esse comercial quer dizer, o endereço da variável n. Então, quando eu olho para a minha variável n, que está no endereço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o conteúdo da variável p é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas a variável p em si, ela está no endereço de memória que não aparece aqui, por algum motivo. Acho que eu apaguei o slide que tinha aqui. Mas, enfim, essa variável p, ela mesma está dentro de um endereço de memória. Então, a variável p também está dentro de um endereço de memória. Então, eu tenho que olhar para duas coisas. Qual é o conteúdo da variável p? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é o endereço
da variável n. Tá? Qual é o endereço da variável p? É esse aqui. Como é que eu acesso o conteúdo da variável n através do p, que é o que a gente vai ver agora. Bom, essa é a matemática por trás da coisa, mas geralmente a gente costuma simplificar a ideia aqui e, em vez de pensar nessas informações, a gente abstrai todo o restante da memória, esquece que existem aquelas informações todas, esquece que dentro da temporariamente, que dentro da variável p tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e pensa nesse desenho aqui. Que geralmente é a primeira coisa que os professores apresentam para vocês, mas eu acho que não é uma maneira adequada da gente ver. A maneira mais adequada é a gente entender como é que as coisas são organizadas na memória e só, enfim, a gente abstrair isso aqui. Esquece agora aquele número todo gigantesco que tem lá dentro. A única coisa que eu sei é que, para a gente, a variável p ela tem uma referência, é como se fosse uma seta mesmo, apontando para onde está a variável n. Por isso que a gente chama esse negócio de ponteiro. Perguntas? Oi? Você... Aí é onde mora a criatividade e, sei lá, você pode ter ponteiro de ponteiro, você pode ter ponteiro de outros objetos que a gente vai ver, que são as estruturas, você pode ter ponteiro de ponteiro de ponteiro e por aí vai. Tá? Inclusive, a gente vai falar nas próximas aulas, a gente vai voltar nos vetores e vai ver a relação entre ponteiros e vetores, entre ponteiros e matrizes e entre ponteiros de ponteiros para matrizes tridimensionais. Bom, a gente está usando a biblioteca CS50 e dentro da biblioteca CS50 tem um tipo chamado string. Não sei se vocês já usaram ele. Tá? String não é um tipo de C. Um tipo que eu digo, um tipo de variável da linguagem C. Variável C, a linguagem C só tem int, float, double, char e void. Só esses 5 tipos. O que é uma string? Que tem em Java, que tem em Python, que tem em Ruby, em Dart. String nada mais é que, por baixo dos panos, tá, um ponteiro para um local de memória que contém um bloco gigantesco de dados contendo caracteres. Então, quando você, dentro da biblioteca CS50, chama a biblioteca CS50 e define uma variável do tipo string e já armazena dentro dessa variável um valor como esse que a gente está vendo aqui, na prática, se você for lá na biblioteca abrir, você consegue inclusive visualizar essa informação. Lá no GitHub você consegue acessar, tem lá o código fonte, você vai encontrar a biblioteca cs50.c. Em algum local aqui a gente provavelmente vai encontrar, aliás, não nem aqui, no cs50.h. Depois a gente vai falar de arquivos de cabeçalho, arquivos.h. E, basicamente, o que é uma string, tá? Que a gente encontra nos códigos aqui que a gente utiliza essa biblioteca. Uma string nada mais é do que uma variável do tipo caractere. Então, estou definindo uma variável do tipo caractere. Até agora a gente não utilizou essa variável, mas, enfim, ela é uma das existentes. O nome é string. E aí, para definir uma variável como um ponteiro, eu coloco um asterisco antes do nome dessa variável. Se fosse só isso que está escrito aqui, eu teria criado uma variável chamada string, que é um ponteiro para caracteres. Tá? Só que, em vez disso, tem a adição dessa outra palavra aqui, palavra nova para a gente, typedef. O que essa palavra typedef ela faz para a gente? Ela define um apelido
para uma variável ou para um tipo de variável, geralmente para um tipo de variável. Então, eu estou criando um typedef, que é um apelido para variável do tipo char. Tá? Mas não exatamente para variável do tipo char. Eu estou criando um typedef para uma variável do tipo char asterisco, ou seja, um ponteiro de caracteres. Então, agora, toda vez que eu escrevo string antes do nome de uma variável, o que eu estou definindo, na verdade, é um ponteiro para um endereço de memória que vai conter uma sequência de caracteres. Ele só aponta para um endereço ou ele aponta para mais de um? Só para um endereço. Você só precisa saber onde é que está o primeiro. Porque a gente vai ver um pouco sobre a aritmética de ponteiros agora. Como é que ele faz para definir tipo, o tamanho do espaço do ponteiro? Você tem que ter Ah, um espaço bem grande. Boa pergunta. Posso. Deixa eu... De novo. Na verdade, um passo atrás. Deixa eu encontrar aqui meu slide. Voltar aqui um pouquinho. Vem aqui. E quando você quer definir uma variável do tipo ponteiro, antes do nome da variável, você precisa usar esse asterisco aqui. Tá? Isso é o que diz o seguinte: a variável P é uma variável não do tipo inteiro, mas que guarda o endereço de um número inteiro. Então, é isso que esse asterisco quer dizer antes do nome da variável. Tá? Ok. Dito isso, aí agora eu posso vir aqui. No caso desse asterisco, ele pode estar perto do nome da variável ou ele pode estar perto do tipo. Tá? Geralmente, a gente costuma usar perto do nome da variável, por quê? Porque ele não se espalha pela linha inteira. Então, vamos supor que eu tivesse definido da seguinte maneira. Caractere. Antes sem pensar no typedef ainda. Deixa eu até botar esse carinha para cá. Se fosse desse jeito aqui. Tá? O que significa essa definição que eu acabei de escrever? Está apontando para... Você quer o endereço do A, o valor do B, do C. Não. Está apontando para os endereços. Char é um tipo de dado. Legal? Então, char está criando uma variável do tipo caractere. É uma variável que tem um endereço de memória que eu só posso botar um caractere lá dentro, por vez. Tá? É isso que o C lhe dá. O que o Java faz é, engana você, cria um ponteiro, guarda um endereço de memória bem grandão, que guarda uma string inteira lá dentro, e você nunca vai saber que, na verdade, aquele troço é um ponteiro que tem... Agora você sabe. Mas, olha só. Então, se eu não tivesse esse asterisco, eu estaria dizendo o seguinte: eu tenho variáveis A, B, C e D que são do tipo ponteiro, ou que são do tipo caractere, desculpem. Quando eu tenho esse asterisco, o que isso significa? Significa que a variável A, e somente ela, é um ponteiro de caractere. B, C e D são variáveis do tipo caractere. Então, o fato do asterisco estar perto do nome do tipo não significa que ele vai tornar todas as variáveis seguintes ponteiros, apenas a primeira delas. Se ele tivesse antes, Aí não funcionaria. Você ia reclamar para você. Tá. Professor, Quando você... e aquele tipo que tem long char? Ele tem alguma coisa? Long char não tem. Tem? Eu acho que tem. Eu não testei, mas se tiver, a gente chega já nessa informação. Eu lembro que uma vez eu mexi no falo com você e, se eu não me engano, eu lembro de ter usado long char. Tá. Então a gente testa já, esse é um negócio que não quebra os computadores, então a gente testa já ele para saber se existe. Você pode botar várias variáveis. Oi? Você pode botar várias Não. Dentro de uma variável eu só posso ter um valor. Então, um ponteiro ele só pode apontar para um local de memória. O que você pode fazer com isso é outra coisa. Você pode considerar que tem um bloco inteiro de memória ali dentro, que dentro desse bloco inteiro tem vários valores, que é um vetor. Tipo um array, tipo um vetor.
Então, o que um ponteiro vai fazer? Ele não vai apontar para todos os elementos do array. Ele vai apontar para o primeiro. Legal? Então, assim, vou chegar nele, tá? Retornando à sua pergunta sobre botar o asterisco antes. Vocês vão ver na disciplina de compiladores que a gente chama esse troço aqui de linguagem porque tem algumas regras que são muito parecidas com linguagens clássicas, como português, inglês e tudo mais. Só que essas regras elas são mais rígidas, são mais amarradinhas. Tipo, primeira regra que você precisa aprender, que é a mesma coisa que você aprendeu lá na alfabetização, que agora chama primeiro ano. Conhecer as letras e como juntar algumas dessas letras que formam palavras, que a gente chama de sintaxe, que é a mesma coisa. Então, a sintaxe, ela é simplesmente um conjunto de caracteres que você separa ele. Então, typedef é uma palavra, char é outra, esse asterisco com string é outra palavra. Só que depois que você aprende a formar palavras, você bota elas em sequência. E elas precisam fazer sentido. Você nunca vai ouvir alguém falando de um objeto, depois um sujeito, depois um verbo. Tem uma sequência. Então, aqui é a mesma ideia. Tem sequências que devem ser seguidas. Tá? Então, se você faz alguma coisa desse tipo, vai quebrar alguma regra do C. E ele vai dizer assim, não entendi isso. Okay. Então, na prática, esse typedef, esse asterisco, ele deve vir perto do nome da variável, porque aí fica mais claro o que você está querendo dizer. A é um ponteiro, B, C e D são variáveis do tipo caractere. Tá. Aí se eu quisesse, tipo, vários ponteiros, eu teria que botar um Asterisco em todos eles. Ou você faz o seguinte, você cria um char asterisco alguma coisa, um novo nome, tá? Só que aí antes desse char, você coloca o typedef. Aí agora o que muda quando você coloca o typedef? Eu não estou mais criando uma variável, novo nome, que é um ponteiro. O typedef está me dizendo o seguinte, novo nome é um apelido, é um novo nome para char, mas não especificamente para char, para um ponteiro de caractere. Aí, nesse caso específico, embora a maioria das pessoas gostem de escrever dessa forma, eu prefiro escrever de outro jeito. Somente nesse caso, eu prefiro escrever assim. Tá? Porque quando você olha, fica mais claro, pelo menos na minha cabeça fica mais claro, que novo nome, ele é um apelido, que eu estou chamando ele de novo nome, mas aqui ele está chamando de string. Tá? Novo nome é um apelido para um tipo de dado. Que tipo de dado? Char asterisco, que é um ponteiro de caractere. Então, toda vez que no seu código você encontrar agora a palavra novo nome, você já lembra que isso aqui é um ponteiro de caractere. No caso, talvez não fizesse sentido, então, para bibliotecas, eles utilizaram o string. Então, toda vez que você encontrar um string num código C que tem a biblioteca CS50, você já sabe, isso aqui é um ponteiro de caracteres. Perguntas? Para criar um novo nome para um tipo existente. Nesse caso, para o tipo char asterisco. Eu me perdi um pouco nessa última parte aí, de criar um novo string. Novo nome. Basicamente, você renomeia aquilo. Tipo, uma coisa que você pega e renomeou. Você renomeou o char asterisco como novo nome. Isso. Nesse caso, char asterisco como string. Por quê? Bom, primeiro porque semanticamente fica mais fácil de você, lendo um código, você ler a palavra string e associar na sua cabeça que é uma sequência de caracteres. Tá? E aí você abstrai que, em vez de um ponteiro para caracteres, é uma sequência de caracteres. Na prática, um ponteiro para alguma coisa é uma variável que, embora aponte para um único endereço, você pode ter múltiplos elementos daquele mesmo tipo. Então, você pode ter um vetor
daquele tipo de dado. Então, se eu tenho um ponteiro para um inteiro, eu posso apontar para um vetor de inteiros. Só que eu aponto para o primeiro elemento daquele vetor de inteiros. E a partir desse primeiro elemento eu consigo acessar todos os outros. Se eu tenho um vetor de caracteres, eu posso ter um ponteiro de caracteres que aponta para esse vetor, para o primeiro elemento dele. E a partir desse primeiro elemento eu posso acessar todos os outros. Ok? E aí qual é a ideia? A ideia, ao invés de eu ficar chamando o negócio de ponteiro de caracteres, eu chamo esse negócio de string. Na hora que você estiver lendo o código, você já vai associar rapidamente que isso aqui é uma sequência de caracteres. Mesmo que você saiba que é um ponteiro para um endereço de memória que contém um caractere. Como é que você sabe o que está aqui dentro? Aí volta para a pergunta dele. Como é que você sabe? Essa é uma das partes chatas do C. Você não sabe. Achei que era alocação de memória dinâmica. Mas mesmo que você faça a alocação dinâmica, você não sabe o tamanho da sua variável. Aí ele aponta para um endereço. Ele aponta para o endereço de memória, Mas esse endereço aí ele reserva o espaço que você pediu, se ele encontrar. Tá? Você tem acesso a todo esse conteúdo, mas o tempo todo, para qualquer canto que você for mandar sua variável, seja para acessar os dados, seja para colocar novos dados lá dentro, você tem que informar também o tamanho que tem disponível. Se você não informar, você pode escrever a mais. Aí, exatamente, eu ia perguntar se eu tivesse botado como vetor a minha variável, eu teria como controlar o tamanho. Não. Mesmo o vetor tendo o tamanho dele já definido, tirando o momento exato em que você definiu o seu vetor e disse qual é o tamanho dele, em nenhum outro local mais no seu código você sabe o tamanho do seu vetor. Você, como programador, tem que dizer nos seus... Lembra que nos códigos a gente fez um vetor de tamanho 10 posições. A gente fez um laço for que vai até o 10. Se você tiver no Java, por exemplo, você diz assim, esse laço aqui ele vai de 0 até... Você não diz o tamanho do vetor. Você diz assim, vetor, ponto... Isso aqui. Por quê? Porque dentro do vetor do Java, ele tem uma informação que diz qual é o tamanho daquele vetor. Se você tiver no Python, você faz assim. Por quê? Porque essa função acessa alguma informação dentro do vetor do Python que diz qual é o tamanho do vetor. No caso do C, o meu vetor tem 10 posições, então eu tenho que fazer algo assim. O meu vetor tem 50 posições, legal. Você tem que fazer algo assim. Você tem que saber o tempo inteiro qual é o tamanho do seu vetor. Se você não souber, você pode dar problema de acesso a endereços de memória que você não deveria acessar. Para fazer uma matriz, aí a gente vai ter que avançar um pouquinho no conteúdo, mas me lembra daqui a pouco que a gente chega nesse assunto já já. Ok. Então, como eu estava falando, tá? Embora você possa utilizar isso na biblioteca CS50, string é um tipo de dados que não existe na linguagem C. Na prática, uma string nada mais é do que um ponteiro de caracteres. Tá? Mas como é que funciona isso? A palavra EMA, que é o que estava lá dentro da nossa string, ela está escrita dentro da memória lá do computador, mas além dessa palavra EMA, obrigatoriamente, no caso de strings, tá? No caso de strings a gente pode ter problemas, mas não tanto. Esses problemas são mitigados de alguma forma. No caso da string, você é obrigado a sempre colocar essa informação aqui. Essa informação ela diz para o seu computador e para o seu compilador que aquela string ela chegou no final. Então eu posso ter 2 milhões de caracteres, mas ter preenchido só 5. Se eu encontrar esse 0, na hora que eu usar um printf, o meu printf ele vai parar de olhar os dados do vetor. Mas eu não tenho 2 milhões de letras. Bom, eu tenho a possibilidade de ter 2 milhões de letras, mas eu preenchi 4 e botei 1/0, o printf já vai parar. Para strings, especificamente, para sequência de caracteres, esse /0 diz o seguinte: pare por aqui, por mais que eu tenha acesso a mais dados. Tá? Para outros tipos de vetores, eu não tenho essa informação.
Então, o que vai acontecer? Eu posso continuar acessando o próximo elemento, próximo elemento, próximo elemento, até onde? Até onde o seu sistema operacional deixar. Se o seu sistema operacional não tiver os devidos cuidados, você vai acessar a memória todinha, vai sair do seu programa, vai passar para o próximo e vai continuar tentando acessar dados de outras coisas. Uma sequência, um vetor de caracteres, né, ou um string, a gente pode acessar os dados individualmente. Então, abstraiam a ideia aqui, embora eu esteja falando de vetor de caracteres, isso poderia ser um vetor de qualquer coisa. Então, eu poderia acessar o primeiro elemento de um vetor de inteiros, o primeiro elemento de um vetor de floats, o primeiro elemento de um vetor de um tipo de dados que você criar. A gente vai aprender a criar tipos de dados novos com structs. No caso de letras, cada letra ocupa só um byte de memória, mas outros tipos de dados podem ocupar tamanhos maiores. Eles estão em posições consecutivas da memória, tá? O que me permite, por exemplo, fazer o uso de aritmética de ponteiro. Então, a minha variável S, que é uma variável ponteiro, aponta para o endereço 123, que é onde está o primeiro caractere. E, de novo, voltando para aquela ideia, a gente vai esquecer os endereços e vai pensar na variável S como sendo uma variável que aponta para o primeiro caractere. Eu consigo continuar usando a variável S com essa mesma ideia aqui. S índice 0, primeiro caractere. S índice 1, segundo caractere. S índice 2, terceiro e assim por diante. Perguntas? Não? Então, voltando para a nossa ideia, tá? Para as nossas definições, tenho lá minha variável n. Então, para definir uma variável n, eu tenho um tipo, eu tenho o nome da variável que é n. Para definir uma variável do tipo ponteiro, eu tenho um int com um asterisco. Esse asterisco ele poderia ir junto do nome int, mas geralmente a gente coloca junto do nome da variável para a gente saber que essa variável p ela é ponteiro, as outras não. Então, string EMA, na verdade, é quando o seu compilador ele vai traduzir o código, ele vai ver que tem aquele typedef, que a gente viu anteriormente. Cadê? O que ele diz? Ele diz o seguinte: bom, toda vez que você encontrar char, esse string, que é o nome que a gente encontrou lá no nosso código, o que o compilador ele deve fazer? Ele deve substituir esse string por char asterisco. Então, dentro do seu código, você tem essa palavra string. Então, o seu compilador encontrou esse string. Antes de poder continuar o processo de compilação, ele vai fazer isso aqui. Substituir string por char asterisco. E aí, char asterisco vira um ponteiro para a variável n. No caso, isso aí seria um bloco, né? Não exatamente. Assim, se você definir dessa maneira, vai ser um ponteiro que não aponta para lugar nenhum. E a gente precisa tomar cuidado com esses detalhes. Tá? Para poder ele apontar para um endereço de memória, você tem que fazer uma de duas coisas. Ou, na prática, vamos lá, desenhar esses negócios aqui. Criei a minha variável ponteiro, está aqui ela. Tá? Se eu não fizer nada, do mesmo jeito das outras variáveis, o que eu posso ter aqui dentro? Alguma coisa. O que tem nesse local? Não sei. Tá? Então, ou a gente diz que o P recebe o endereço de alguma variável que a gente conhece. Só que aí ele não deixa colocar o i comercial. Botou um sublinhado ali. Não pode ter espaço, mas também não deixou. Bom, enfim. Ou a gente diz que essa variável recebe o endereço de outra variável, ou a gente faz uso
da função malloc para guardar, para apontar para o começo de um bloco de memória que contém esse tamanho de bytes reservados para a sua variável. Então, por exemplo, se eu quero um vetor de 10 caracteres, eu vou colocar aqui 10. Se eu quero um vetor de 1000 caracteres, vou colocar aqui 1000. Tá? Só que isso... Aí ele vai ter... Aí o que vai acontecer? Aí a gente vai voltar para aquela ideia aqui, que em algum local de memória eu tenho a minha variável, em algum outro local de memória eu tenho o bloco que eu quero, e essa variável ponteiro, ela tem o endereço desse primeiro elemento aqui. É basicamente isso que um ponteiro faz quando você usa malloc. Malloc, ele vai procurar dentro da memória disponível para o seu computador, para o seu programa, só tem um bloco que comporte isso aqui tudo? Tem. Aí ele vai disponibilizar esse bloco, vai pegar o endereço do primeiro e vai armazenar, vai mandar para a sua variável. Ok? Legal. Então vamos para cá. Oi? Só quando você vai fazer uso de getString, getFloat, getChar, essas coisas. Se você não fizer nada disso, não precisa dela. A gente vai incluir mais uma biblioteca daqui a pouco, quando eu precisar reservar espaço para a memória, mas por enquanto eu não preciso disso. Bom, todo mundo concorda que essa linha 7, na hora que eu executar o meu código, o que vai ser exibido? Oi? Não. O conteúdo de n. Está só o nome da variável. Então, o nome da variável me dá acesso ao conteúdo dela. Então, o conteúdo da variável n é 50. Vai exibir o valor 50. Tá? Se eu fizer... isso aqui, o que ele vai exibir para mim? Nesse caso, não, por quê? Porque como a variável p ela é do tipo ponteiro, eu não posso usar um lugar reservado para um inteiro para exibir um ponteiro. Então, do mesmo jeito que a gente utiliza o %f para exibir números em ponto flutuante, aqui eu preciso utilizar o %p. Aí, o que eu vou mostrar agora? Agora eu vou mostrar o endereço da variável n. Mas eu posso fazer isso de outra forma. Se eu botar % e ele só dá erro, Ele vai dar um erro, ele vai reclamar. Tá? Se eu quiser exibir o endereço da variável n, também posso fazer assim. Exibir %p, ou seja, eu já estou esperando que a minha variável que está lá na frente seja um endereço. Tá? E como é que eu passo o endereço para essa minha variável? Eu passo o endereço para essa minha variável utilizando o i comercial e a variável n eu vou mostrar exatamente o mesmo que... Usar esse comercial aí sem precisar salvar o ponteiro ali. Poderia. Né? Então, vamos lá. Aqui eu estou mostrando a variável n. Aqui eu estou mostrando a variável p. Aqui eu estou mostrando, não sei se ele vai deixar, o endereço da variável n. Tá? Poderia fazer uma outra coisa aqui antes. Que é exibir o conteúdo do endereço para onde p está apontando. Então, ao invés de exibir o conteúdo da variável p, eu estou exibindo o conteúdo para onde p aponta. Tá? Então, vamos rodar esse código. Oi? /n, boa, obrigado. Então, make ponteiro. Então,
Vamos lá, dentro da variável n, eu tenho o valor 50. Dentro do endereço apontado por P, eu tenho o valor 50. O conteúdo da variável P é esse número bem grandão aí. Tá? O endereço da variável n, que é essa última linha, linha 10, o endereço da variável n é o mesmo conteúdo da variável P, porque a gente passou o endereço da variável n para a variável P. Só que tem mais um outro detalhe que eu não coloquei aqui, não tinha colocado aqui, e eu vou colocar agora. Opa, que é o seguinte. Poderia colocar esse barrainho aqui em cima, mas eu vou deixar ele separado só para a gente saber que ele simplesmente está separando ali as minhas linhas. Então, a linha 12, ela exibe o endereço da variável P. A variável P, ela contém dentro dela o endereço. Qual é o endereço que contém dentro da variável P? O endereço da variável A. Mas onde que a variável P está localizada? Ela também está localizada em um endereço de memória, que é diferente do local onde a variável A está localizada. Tá? Até pelo nosso desenho aqui anterior, só que nesse caso aqui é a variável S e o conteúdo da variável S. Então, a variável S está num canto, o conteúdo da variável S está em outro. Perguntas? Oi? Voltar ao código. Oi? Não consegui entender. A gente vai utilizar malloc agora, para a gente ver como é que ele funciona. Tá? Se a gente fosse usar para o valor da variável P, tudo naquele malloc, a gente poderia dar um valor diferente de n para dar essa diferença? Dentro da variável P, eu não estou guardando o n, né? Eu estou guardando o endereço da variável n. Mas eu posso guardar qualquer endereço. Tá? Qual é o único cuidado que eu preciso ter? Os dois únicos cuidados que eu preciso ter. Primeiro, eu preciso apontar para um endereço que faça parte do bloco que está alocado para o meu código. Então, vamos lá. A gente começou falando da seguinte maneira. Ó, quando eu crio uma variável, basicamente o que eu estou fazendo tem uma caixinha ali, onde eu tenho acesso a essa caixinha através do nome da variável. E toda vez que eu faço referência ao nome dessa variável, eu estou vindo aqui dentro dessa caixinha e pegando o conteúdo que está lá. Tá? Hoje a gente já sabe que na prática, essa caixinha aqui, ela está em algum local da memória do computador. Qual é o extra que a gente tem que sempre ter em mente? Essa caixinha amarela, ela se encontra dentro de uma caixa maior. E essa caixa maior é o quê? São todos os endereços de memória disponíveis para o programa que você está executando naquele momento. Um bloco de memória que está alocado para o seu código. Então, quando você abre o Firefox, ele vai pegar um pedaço da memória do seu computador e vai guardar para ele. Tá? Seja que ele esteja usando ou não, tá? Pode ser que o programa tenha sido pensado com a seguinte ideia em mente. Cara, daqui a pouco esse usuário vai abrir mais uma aba. Então, em vez de ficar movendo o código de um canto para outro na memória para localizar mais espaço para poder abrir mais uma aba, eu já pego um bloco maior, por mais que eu não esteja usando ainda, e se o usuário tiver uma aba aberta, vai estar nessa caixinha amarela. Agora pode pensar que é um bloco maior, que tem lá uma aba com página, não sei o que mais. Se o usuário abrir outra página, não tem problema. Por quê?
não tem problema, porque agora eu tenho mais espaço aqui. Eu posso abrir, criar espaço e abrir mais uma aba. Tá? Se o usuário abrir mais uma aba, coube ali. Tá? Se o usuário quiser abrir mais uma aba, aí você vai ver, oh, bom, talvez agora não funcione. Aí vem outras informações do sistema operacional que vai tentar remover programas que não estão usando muita memória naquele momento, vai tirar ele de lado, vai guardar no disco enquanto aquele programa não está sendo usado, vai pegar os endereços que estavam sendo usados por esse programa, vai entregar para o seu Firefox, que aí ele vai aumentar aqui, que eu não sei se vai aparecer, provavelmente não, ficou só cortado aqui, mas ele vai aumentar o espaço disponível para o seu Firefox. Você criou uma variável, aí deu um valor para ela, pediu o endereço dela, me dá um endereço. Se mais na frente ela alterar o valor dessa variável, pedir novamente o endereço, vai continuar o mesmo? Vai. Vai. Se você definir uma variável, tá? Essa variável obrigatoriamente... Se você definiu uma variável, essa variável obrigatoriamente vai estar aqui, em algum local da memória. Você botou um valor lá dentro dela. Essa variável, ela está onde? Aqui. Aí você criou um ponteiro. Esse ponteiro está em outro local de memória. E o que eu tenho dentro desse ponteiro? Dentro desse ponteiro eu tenho isso aqui. Que para a gente pode simplesmente pensar no seguinte. Esquece esse número grandão aqui e pensa, bom, é simplesmente indicando que a minha variável ponteiro ela está observando o que tem lá naquele endereço 123456778. E aí você vem, eu não quero mais isso aqui, quero mudar o conteúdo da minha variável. Aí agora eu venho através dessa variável ponteiro e olho para o endereço que ela está observando. 123456778. O que tem dentro de 123456778? Tem um novo valor. Então, eu continuo tendo acesso àquele mesmo valor. Perguntas? Não? Ok. Bom, esse é o jeito que eu mostrei aqui só para a gente entender a relação entre a variável n, a variável p, que tem o endereço da variável n. Tá? Eu acho que a única coisa que não ficou legal foi aqui. Não, está certo. Não está certo. Tem que botar 1% p aqui. Opa. Não, p aqui é o conteúdo de p, está certo. 100p. O conteúdo da variável p, que eu exibo com %p de ponteiro, que vai ser o mesmo da linha 10, que é o endereço da variável n, tá? Mas eu também consigo ver o endereço da variável p. Ela também tem um endereço. Então, pelo desenho anterior eu não coloquei ali, mas, bom, estava em algum outro local de memória. Tá? Não é normalmente dessa maneira que a gente faz. E, normalmente, a maneira que a gente faz ela é a seguinte. Criar um outro código aqui, ponteiro 2.
Bom, em alguma aula anterior, a gente definiu isso aqui. Um vetor de 10 posições, onde a gente armazenou diversos números, depois a gente percorreu o vetor para procurar qual era o maior e qual era o menor. A gente começou com a ideia de verificar o maior e o menor entre 3 variáveis, depois eu pedi para vocês fazerem para 5, e aí eu dei um código bem chatinho que era: a variável B é maior do que A, se for, então o maior agora é B. Depois, a variável C é maior do que B, se for, então a maior variável agora é C. Eu fui para cada uma delas, que basicamente é a mesma ideia. A posição 1 de memória é maior do que a posição 0, o valor que está lá dentro, então eu faço o meu maior apontar para o valor da primeira posição, que no caso seria a segunda, né? Posição 2 é maior do que a posição 1, a posição 3 é maior do que a 2, e assim por diante, até chegar lá no final. Quando eu fizer isso, eu vou ter o meu maior valor guardado. Ou, se ao invés de eu guardar o valor dentro da variável maior, eu guardar a posição, eu vou ter a posição do maior número guardado. Então, eu poderia, em vez de fazer maior recebe vetor índice i, para dizer o seguinte: agora o maior valor é esse aqui. Eu poderia dizer o seguinte: a posição do maior é o i. E a minha comparação ela seria como? Se vetor índice i for maior do que o vetor índice maior, então agora eu posso guardar a posição, o local onde está o maior número. E aqui, obviamente, eu teria que ter um for, né? I variando de 0 até i menor do que 10, i mais, teria que ter as chaves aqui, teria que ter chaves aqui, teria que ter um ponto e vírgula aqui, e teria que organizar meu código. Seria uma maneira diferente da gente ter também informações sobre o maior número dentro de um vetor, só que agora, em vez de guardar o valor do maior número, estou guardando onde esse maior número está localizado. Tá? Okay. Qual é o problema com esse código? Se eu quiser saber o maior de 50 números, eu teria que vir aqui, alterar 50 na linha 5, e teria que alterar 50, o 10 ali para 50 na linha 7. Se eu quiser 1000 números, eu teria que ir na linha 5, alterar o 10 para 1000, teria que ir na linha 7, alterar o 10 para 1000. E se eu quisesse diminuir, aí eu teria que voltar lá de novo no meu código e diminuir esses valores. Então, você pode pensar da seguinte maneira: bom, então eu posso criar uma variável n, seria uma variável tamanho, onde Tem que adicionar o isso, onde eu pediria o tamanho do meu vetor, e aí eu faria isso aqui. Tá. Funciona isso? Não. Não funciona. Por quê? Porque a gente viu na aula anterior que quando a gente faz as chamadas de funções, o que acontece? Chamei uma função, tem um bloquinho ali que contém as variáveis dessa função. Só que aí eu chamei outra função dentro dessa função verde. Então, a gente já sabe que tem um bloquinho aqui que contém as variáveis dessa outra função. Eu fui lá e chamei mais uma função. Então, a gente já sabe que tem mais um bloquinho aqui que contém as variáveis dessa outra função.
Então, se a minha variável vetor ela está definida dessa maneira aqui, o que vai acontecer? Essa minha variável vetor, ela vai ser criada aqui dentro com o tamanho que eu defini. Só que a gente sabe também que quando essa função azul ela termina, o que acontece? O seu programa ele não apaga as informações, mas é como se ele apagasse e ele deixa de olhar para isso aqui. O que aconteceu com o seu vetor? Perdeu acesso a ele, você não sabe mais onde ele está. Ele está lá, ele está na memória, mas você não tem mais acesso a ele. Por isso, esse tipo de código aqui não funciona. Tá? Bom, se esse tipo de código não funciona, o que eu posso fazer? Eu posso transformar esse vetor num ponteiro, só que agora eu não posso colocar esse tamanho ali dentro. Porque se eu colocar esse tamanho ali dentro, o que eu estou dizendo? Eu estou criando um vetor de ponteiros. Então, eu vou ter várias variáveis que vão apontar para lugares de memória diferentes. Não é isso que eu quero. Eu quero uma variável que informe para mim, que seja reservado para mim, essa quantidade aqui. Aí deixa eu colocar as duas linhas para a gente entender a diferença entre elas. Essa é a minha variável. Depois eu vou apagar a linha 7, tá? Eu tenho uma definição de variável vetor na linha 7, que é um vetor fixado. Nesse caso aí tem um tamanho igual a essa variável tamanho, mas ela vai ser criada dentro daquele meu código e quando a minha função encerrar, eu perco aquelas informações. Na linha 8, eu tenho uma definição um pouquinho diferente. Estou dizendo o seguinte, olha, eu quero que seja criada uma variável do tipo ponteiro. Essa variável do tipo ponteiro, eu vou utilizar a função malloc para ir na memória, separar um bloco dessa memória para mim e me entregar o endereço do primeiro elemento desse bloco. Quanto de memória vai ser reservado? Essa variável tamanho. Então, se eu passar 10, eu vou ter 10. Se eu passar 1000, eu vou ter 1000. Só tem um pequeno problema. Tá? Eu não vou reservar 1000 espaços para inteiros. Eu vou reservar 1000 bytes. E um inteiro na linguagem C, ele não tem apenas 1 byte de tamanho. E aí eu vou dar um passo atrás, antes da gente prosseguir com essa questão dos ponteiros. Vou criar um código aqui chamado tamanho.c. Eu acho que nessa biblioteca aqui. Onde eu vou utilizar uma função chamada sizeOf para dizer o tamanho da variável i. Tá? Se eu não me engano, essa aqui é uma variável de tamanho maior, então eu tenho que usar um i para poder ele ser do tipo long-int. Não sei se ele vai reclamar, não reclamou, legal. E eu tenho que botar um /n, porque aí... Bom, o que significa esse int 2.4? Significa que um número, uma variável do tipo int, ela ocupa 4 bytes na memória. Então, se eu preciso de espaço para 10 inteiros, quantos bytes eu preciso reservar? 40. Tá? Se eu mudar o meu tipo da minha variável, por exemplo, eu não quero mais saber... Eu vou querer saber, mas eu vou botar aqui outra coisa. Eu quero saber agora o tamanho de um caractere. Eu quero saber agora o tamanho de um float. Eu
quero saber agora o tamanho de um double. Eu quero saber agora, que eu não sei se existe, agora a gente vai testar, o tamanho de um long char. Ah, não aceitou. Agora, se for long int, aí eu concordo. Opa. Só que eu tenho que mudar os nomes aqui, né? Char, float, double, long int. Tem que compilar de novo, rodar. Já me diz o seguinte, um inteiro ele ocupa 4 bytes. Um caractere ocupa 1 byte. Um ponto flutuante ocupa 4 bytes. Um double, que é um ponto flutuante maior, ocupa 8 bytes. E um long int ocupa 8 bytes também. Tá. Com essa ideia, então agora a gente pode voltar no nosso código anterior e dizer o seguinte. Na prática, se eu quero reservar essa determinada quantidade, que eu não sei quanto é, 2, 3, 5, 10 mil, 1 milhão, eu não posso simplesmente reservar ela. Eu tenho que reservar o tamanho vezes o sizeof do tipo da variável que eu quero. Então, se eu quero 10 espaços para inteiro, eu vou fornecer o valor 10, mas eu tenho que multiplicar isso pelo tamanho de um inteiro. Ok? Perguntas? Não? Bom, e aí o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um bloco de memória grande o suficiente para armazenar a quantidade de inteiros que eu quero e eu vou poder olhar para o primeiro endereço desse bloco. Então, desenhando, diferente disso aqui, onde a minha variável anterior ela estava aqui em cima e quando a minha função encerra, aquele meu bloco de memória ali amarelinho, ele é perdido. Quando você usa malloc, a coisa funciona de uma maneira um pouquinho diferente. Quando você usa malloc, o que vai acontecer? A chamada de malloc vai reservar, você tem a sua função aqui, fazer as funções menorzinhas agora, eu vou precisar de mais espaço. E dentro dessa função aqui, você tem uma variável que é um ponteiro. Que você quer reservar espaço para ter um bloco grande de memória para fazer qualquer manipulação que você queira. Por exemplo, guardar os dados de uma imagem. Tá? Então, o que você faz? Você chama a função malloc e diz o seguinte, eu quero guardar uma imagem. Uma imagem... Como é que é uma imagem? Alguém tem ideia de como é que é uma imagem dentro do computador? Um conjunto de pixels, mas como que eles estão organizados? Na forma de uma matriz, linhas e colunas. Tá? Mais do que isso. Por quê? Porque as imagens elas são coloridas. Então, na verdade, você tem 3 matrizes. Uma matriz R, uma matriz B, uma matriz G. Cada uma delas com linhas e colunas. Tá? Então, você quer espaço para uma matriz. Aí, o que você faz? Chama o malloc e diz o seguinte, bom, eu quero tantas linhas e tantas colunas de números inteiros. Na verdade, não precisa ser inteiro. Como ele só vai de 0 a 255, seria usar apenas 1 byte. Daria para usar caracteres. Depois a gente vai ver que tem que fazer alguns truquezinhos. Tá? Mas, enfim, quando você pediu para reservar esse bloco está lá, bem grandão. Reservou espaço para a sua matriz. E aí, o que seu computador vai fazer agora? Agora, ele vai pegar isso aqui e vai dizer o seguinte. Bom,
aponta para esse endereço de memória. Tá. Quando essa sua função aqui dessa cor estranha acabar, que eu acho que é rosa, não sei que cor é essa, o que você pode fazer para não perder acesso a esse bloco de memória amarelo grandão? Você pode pegar o conteúdo dessa variável pequenininha aqui e passar aqui para baixo. Então, vamos desenhar de novo, só para a gente ir botando valores, que aí a gente tem referências das informações. Então, tenho lá minha variável, minha função, aliás, tenho lá minha outra função, eu tenho lá uma outra função. E aí eu pedi um bloco de memória, bem grandão. Esse bloco de memória está no endereço 1234. Esse valor 1234, para onde é que ele vai? Ele vai para dentro dessa minha variável aqui. Então, na prática, essa variável pequena, ela está olhando para o conteúdo desse blocão amarelo grande. Quando a minha função azul acabar, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse valor e dizer o seguinte, ó, para a função vermelha, guarda esse valor aí. Então, aqui dentro eu vou ter uma outra variável em algum local dessa função aqui, que eu vou pegar esse valor 1234 e vou passar para cá. E aí a minha função azul, ela encerra. Você viu que não aconteceu nada com o bloco amarelo, eu só apaguei o bloco azul. Mas antes de apagar o bloco azul, eu falei lá para o bloco vermelho, guarda esse valor 1234 aí que você vai precisar dele depois. E agora o que eu tenho aqui nesse bloco vermelho? Eu tenho acesso a essa variável. Perceberam a diferença entre criar uma variável utilizando essa linha 7 e criar um vetor utilizando essa linha 7 e criar um vetor utilizando a linha 8? Tá? Se eu estiver utilizando a linha 7, o meu vetor vai estar dentro do bloquinho colorido aqui das funções. Quando a função acabar, os meus dados continuam lá, porque o seu computador não é burro para apagar, gastar tempo apagando dados que você não está utilizando, ele não faz isso, mas você perde acesso a eles. Tá? Se você usa ponteiro, você guardou um bloco de memória em outro local, basta que você tenha o endereço desse bloco. Você continua tendo acesso durante o restante do seu programa inteiro. Perguntas? Não há nenhum meio de recuperar os dois. Se tiver dentro aqui da função, não. Perdeu. Aí é por isso que quando você chama uma função que cria variáveis lá dentro daquela função, o que acontece com a sua variável, se você não inicializa ela? Tem valores aleatórios. De onde que vieram esses valores? De chamadas anteriores de funções, que você entrou naquele pedaço de memória, escreveu um monte de coisa, aí você saiu daquele pedaço de memória, você chamou de novo com outra função, a outra função levou outras variáveis para lá. Vou botar aqui outro bloquinho. Deixa eu até desfazer aqui. Só desfaz uma vez, que pena. Então, já que ele não consegue desfazer, vamos botar isso para cá. Lembrar que eu tinha um bloquinho azul aqui. E dentro desse bloquinho azul eu tinha a minha variável. Tá? Só que aí eu já encerrei o bloco azul e já chamei outra função. Quando eu chamo essa outra função, ela vai vir no mesmo canto que estava a função azul. E no mesmo local aqui que tinha a minha variável com o valor que é o ponteiro, vai ser criada uma outra variável aqui. Então, dentro dessa variável verde, o que vai ter lá dentro? O valor que antes estava dentro da minha variável amarela, que estava na função azul. Para aquela função azul fazia sentido, que era o quê? O endereço dessa região de memória. Para essa função branca, não sei, pode ser qualquer coisa. Parece que a gente faz o debug, né? Por isso que a gente faz o debug.
para saber de onde veio esse valor. Ou pior ainda, se essa minha variável verde aqui ela é um ponteiro que está apontando para aquela região de memória, mas antes eu estava apontando para um bloco de inteiros, agora eu estou querendo apontar para um bloco de números em ponto flutuante. De onde que veio esse endereço de memória que está aqui nessa variável verde se eu não fiz nada com ela? Por isso que você faz o debug, para encontrar esse tipo de problema. Perguntas? Não? Oi? Mostrar o código? Posso. E vocês têm acesso, né? Quando termina aqui, eu disponibilizo lá as aulas, então vocês podem ver a gravação, que está nesse momento com 1h15. Você pode voltar lá e ver essa informação. Tá. Posso. Só me lembrem, porque é um monte de coisa e acaba que eu esqueço. Mas mais tarde eu vou... Mandem uma mensagem lá no Classroom. Eu tenho até que entrar no grupo de vocês, né, do WhatsApp, porque aí é mais fácil a interação. E aí vocês mandam mensagem para mim que eu agilizo o mais rápido que eu puder. Ok. Então, assim, esse código ele não é funcional, tá? Você precisa preencher os valores aqui dos inteiros, mas, por exemplo, eu poderia ter aqui um vetor índice I. Não sei se assim funciona, acho que na aula passada a gente testou e funcionou, né? Você colocou a biblioteca? Eu acho que eu coloquei. Make, tamanho, na verdade aqui é ponteiro 2, né? Ponteiro 2, ele reclamou aqui do meu for. Tem que definir a variável I. Make ponteiro 2, ponteiro 2, vai me pedir um tamanho, 2, 3, 4, ele vai me pedir o número 0, número 1, número... E aí teria que ter um for aqui para imprimir esses valores, ou procurar o maior, ou ordenar, ou seja lá o que for. Tá. Ok, então a gente vai parar por aqui.